pois Deus tem dado uma palavra ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês algo que tem falado muito ao meu coração. A nossa igreja, ela tem como tema esse ano de 2026, o céu governa a terra. E nessa noite eu quero compartilhar um tema que o Senhor me deu, que da seguinte forma: quando o céu governa as minhas decisões. O céu, ele precisa governar as minhas e as suas decisões. E nessa noite eu quero compartilhar um tema e uma frase que o Senhor tem falado muito comigo. Será que o céu, ele tem governado as minhas decisões, ou é a terra que tem governado as minhas decisões? E eu escolhi um tema, um versículo, um texto que o Senhor, ele me deu, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, que é a história de Josafá. Foi alguém que deixou o céu governar a vida dele. Ele deixou o céu entrar na vida dele, ali juntamente com aquelas pessoas que ele liderava. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra. O texto que a gente vai compartilhar é somente até o versículo 9, mas eu quero passear um pouquinho no texto. Eu quero falar algumas coisas que o Senhor, ele falou comigo, e eu acredito que vai também falar com vocês nessa noite. Diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum e todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu também que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra que estão diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Verso 8: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora eu queria que vocês pegassem aí no versículo 14 desse mesmo capítulo. Diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Depois, quando vocês puderem, vocês leem essa palavra, porque essa palavra é algo assim de muita edificação para a nossa vida, pois ela nos ensina algumas lições. O texto aqui vai dizer que Josafá, ele recebe uma notícia muito difícil, uma notícia de que vieram vários povos aqui para poder pelejar contra a vida dele e contra a vida de todo o reinado, de todo o povo de Deus ali. E
como a gente está nesse tema, nesse ano de 2026, o céu governa a terra. O céu aqui, ele governou a vida de Josafá, pois ele recebe uma notícia desfavorável, pois Josafá recebe uma notícia que era uma notícia de morte aqui, uma notícia de peleja, uma notícia de, era batalha, era guerra espiritual aqui. E Josafá, ele decide buscar ao Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa primeiro buscar o Senhor. Porque Josafá aqui, ele não tomou nenhuma decisão precipitada. E às vezes a gente toma decisões precipitadas sem antes buscar a face de Deus, sem antes buscar a direção do Senhor. E a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Lá em Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E Josafá, aquele quando recebe essa notícia ruim, desfavorável, no versículo 2 a gente vai ver aqui, no versículo 2, a gente vai ver que esse povo aqui, eles foram avisaram, eles receberam a notícia. E no versículo 3, a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. E eu acho interessante da Bíblia, que a Bíblia, ela não esconde pecado de ninguém, e a Bíblia também, ela não esconde, às vezes, uma notícia ruim, ou não esconde os medos das pessoas, porque o texto vai dizer que Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. E aqui eu aprendo numa primeira lição aqui, primeira lição para mim e para você, que a gente nós não podemos tomar decisões precipitadas. Primeiro a gente precisa orar, primeiro a gente precisa buscar ao Senhor. E aqui o texto vai dizer que ele teve medo. Então, nessa noite, se você tem alguma decisão para tomar, eu sei que essa decisão às vezes te causa medo, como causou medo aqui também em Josafá. Mas Josafá, ele decidiu, ele teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor. Ele se pôs a se colocar diante daquele que poderia resolver aquela situação dele. E a Bíblia, o texto vai dizer que ele apregou um jejum ali, ele coloca todo o povo ali para jejuar, ele pôs todo o povo para buscar. O texto vai dizer, se vocês pegarem todo esse texto do capítulo 20, a Bíblia vai dizer que eles, tanto as mulheres como as crianças, todo mundo se pôs de pé, se pôs ali diante do Senhor, para buscar o favor do Senhor. E nessa noite, eu tenho algo para dizer para você: busque o favor de Deus, busque a presença de Deus. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe que decisão fazer, é melhor ficar quieto e aguardar no Senhor. É melhor ficar quieto e esperar, como o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Então espere nele, não tome nenhuma decisão que depois, se você tomar essa decisão fora da direção, depois você vai chorar, você vai se arrepender. Então é melhor não fazer isso que você queria fazer. Espere um pouquinho o Senhor. O texto lá em Provérbios, que é um texto também que eu gosto muito, Provérbios 19, se você está com a sua Bíblia aberta ou o seu celular, Provérbios 19, o verso de número 2, vai dizer o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então Salomão, ele está dizendo para a gente nessa noite também, que não é bom proceder, ou seja, não é bom fazer as coisas sem refletir, não é bom fazer as coisas sem antes orar, não é bom fazer as coisas também sem antes esperar o tempo e a hora de Deus. Então espere o tempo e a hora do Senhor, que foi o que Josafá ele fez, que foi o que ele ali colocou diante do Senhor. Ele teve medo? Teve, porque o medo é natural, a gente é ser humano, mas a gente não pode também deixar esse medo nos paralisar. E esse medo, ele não paralisou Josafá,
Ele não paralisou todo aquele povo que decidiu buscar, que decidiu se quebrantar diante do Senhor. Então, primeiro lugar, primeira lição que eu tiro que eu posso extrair dessa mensagem nessa noite: quando o céu governa minhas decisões, quando o céu governa as minhas decisões, eu não tomo decisões precipitadas. Eu espero o tempo, eu aguardo e eu espero o tempo de Deus para Deus falar comigo e eu tomar aquela decisão. Segunda lição que Josafá ele fez: ele andou mais perto do Senhor. Segunda lição. O texto vai dizer aqui que Judá se congregou para pedir socorro. E nessa noite, você que está me ouvindo, talvez você esteja pedindo socorro. A Bíblia diz que no Salmo 121, verso 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e fez a terra. Josafá, ele, no versículo de número 4, vai dizer que ele congregou, todo o povo se reuniu, se juntou para pedir socorro. Porque lembrando que o contexto vai dizer aqui que havia povos que estavam vindo para poder destruir, para matar as crianças, matar as mulheres, matar e destruir todo o povo de Deus ali. Mas Josafá, ele andava com Deus. Josafá, no versículo 2, ele chama todo o povo para buscar, chama todo o povo para jejuar e buscar o favor de Deus. Então, quando o céu governa minhas decisões, ele me faz andar mais perto de Deus, ele me faz andar mais com intimidade com o Senhor, porque eu tendo intimidade, eu pensando nas coisas do alto, eu vou andar com o céu governando todas as minhas decisões. Terceira lição: precisamos entender que coisas difíceis acontecem conosco, para que a glória e o poder de Deus sejam revelados por nosso intermédio. O texto vai dizer aqui, louvado seja Deus, no versículo 6, e diz assim: e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus, não é tu que dominas sobre todos os reinos do povo? Então Josafá, ele quando está buscando ao Senhor aqui, quando ele está junto com a congregação, ele começa a lembrar ao Senhor todos os feitos, ele começa a exaltar, a exultar o nome do Senhor ali naquele lugar. Ele começa a adorar ao Senhor, ele não começa a lamentar, mas ele começa a dizer: não és tu, Deus, nos céus e na terra, não é tu que domina todas as coisas. É assim que ele faz. E ali quando ele faz isso, quando nós exultamos ao Senhor no tempo de guerra, no tempo de sequidão, no tempo de lutas, de batalhas espirituais, a Bíblia vai dizer que o nome do Senhor é glorificado, e foi o que aconteceu aqui na vida de Josafá. Porque se você pegar o texto, aqui no versículo de número 14, vai dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E eu fico, irmãos, imaginando esse texto, imaginando esse povo ali buscando, chorando, se quebrantando na presença de Deus, colocando ali as suas famílias, as suas casas, e Deus levanta um profeta ali, usado pelo Espírito Santo de Deus, e o profeta vai dizer que ele daria, que Deus daria vitória ao povo de Deus. Aleluia. E nessa noite eu não sei como é que está você, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está seu lar, eu não sei como é que está a sua família, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele precisa governar as tuas decisões, que Ele precisa governar a sua vida, que Ele precisa governar a sua família, que Ele precisa ser o primeiro lugar quando você tiver que tomar alguma decisão. Não tome decisão precipitada, mas primeiro deixe que o Senhor governe as tuas decisões, que foi o que Deus fez ali também na vida de Josafá. E quarta lição para a gente nessa noite:
para todos nós que estamos aqui e nós que estamos em casa nessa noite. Louvado seja Deus. Descansamos e confiamos inteiramente no Senhor. Josafá aqui, ele descansou. Josafá que ele não deixou que o medo paralisasse. Josafá que não deixou que o medo retesse ele de buscar a Deus. Josafá não deixou que o medo ali deixasse ele refém do medo e não abrisse a sua boca para poder buscar, para poder clamar, porque Josafá sabia que o socorro, ele vinha do alto, do Pai das luzes, a qual não há sombra, nem variação, é o que Tiago, ele diz para nós, o apóstolo Tiago. E nessa noite a gente precisa descansar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém aqui na sua casa, que você precisa descansar no Senhor, que você precisa confiar no Senhor. Deus falou para mim, porque para eu ministrar essa palavra primeiro, o Senhor falou para mim, e Ele falou: filha, você precisa descansar no Senhor. Por isso que o Salmo 37, o verso 5 vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A gente precisa pedir ao Senhor que nessa noite, a gente precisa descansar no Senhor. Talvez você entrou nessa live, você não estava nem na sua cabeça de entrar em qualquer live, mas o Senhor te tocou, e você olhando aí nas redes sociais, você entrou nessa live. E Deus está mandando dizer que o céu, ele precisa governar as tuas decisões. Sabe que outrora quem governava as tuas decisões era a terra, era você. Era você que gostava de tomar as suas decisões, mas Jesus está falando para você nessa noite, que se você deixar que o céu, deixar que o Senhor governe as tuas decisões, as coisas vão dar certo, as coisas vão romper, as decisões vão ser acertadas, e Deus vai te dar vitória. E nessa noite eu não sei como é que você chegou nessa live, mas Deus está mandando dizer para alguém nessa noite, que você precisa andar com Deus. Talvez nessa noite, você que chegou nessa live, você está afastado do caminho do Senhor. Talvez nessa noite você chegou nessa live e você está passando por alguma batalha, alguma guerra, passando por alguma solidão, eu não sei. Mas Deus mandou te dizer nessa noite que tem jeito para você, que tem jeito para você, tem jeito para sua casa, tem jeito para sua família nessa noite. Deus mandou te dizer nessa noite que tem para você nessa noite, tem saída, e a saída é: o céu tem que governar a sua vida. O céu precisa governar as suas decisões. Porque quando você era menino, andava como menino, mas agora você não é mais menino. Você é um homem, uma mulher madura, e você precisa deixar que o céu governe a sua vida. Eu vou pedir um ministério de louvor para estar adorando ao Senhor. E logo após eu vou estar orando pela sua vida. E debaixo dessa palavra que eu ministrei nessa noite, eu vou orar. E vou pedir ao Espírito Santo que nessa noite ele possa trabalhar. Que palavra abençoada, não é mesmo? Então, aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. E não esquece de compartilhar essa live com quem você quer abençoar. E vamos fazer Jesus conhecido de forma intencional, relevante e atualizada. Até o próximo culto.